Olá, gente. Hoje é a nossa 16ª aula, tá? A aula de hoje ela é uma aula assim mais informativa. A gente não vai trabalhar com cálculo ainda de rescisão. Como eu trabalhei com vocês ontem, o cálculo de 13º, para a gente não confundir, não se atrapalhar, tá? A gente vai deixar o cálculo de rescisão para a próxima semana. Aí vocês terão tempo, né, uma semana para vocês fazerem atividades que eu deixei sobre o 13º. E aí, na semana que vem, a gente vai trabalhar o cálculo de rescisão, que, na verdade, é a junção daquilo que a gente já aprendeu, tá? Somente o que vai ter de novo é o cálculo da indenização, tá? Algumas situações que a gente vai colocar, mas que hoje eu não vou comentar, tá? A título de informação, a aula de hoje a gente vai falar sobre a rescisão do contrato de trabalho, o aviso prévio e os documentos que são necessários para a rescisão do contrato de trabalho, tá? Vocês, como técnicos de recursos humanos, da área de recursos humanos, vocês vão estar atuando no departamento de pessoal, na qual, como eu já coloquei para vocês no início desse componente, desde a admissão do funcionário até a sua demissão, até o fim, o encerramento do vínculo do empregado com a empresa, tá? O contato direto é, no caso, com vocês que são profissionais, tá? Da área de recursos humanos, com vocês que são os técnicos, né? Que vai estar lidando diretamente com esse empregado. Então, para a rescisão do contrato de trabalho, existem algumas situações que são importantes a gente saber, né, enquanto técnico de recursos humanos, de que forma o meu empregado ele vai atuar, de que forma ele vai procurar o setor para tirar as informações necessárias e os encaminhamentos que serão feitos por esse departamento, tá? Então, aqui nesse material que foi disponibilizado na apostila de vocês, tá? Ele coloca que há vários tipos de rescisão de contrato de trabalho, tá? E esses motivos, eles partem tanto do empregado como do empregador, tá? Então, aqui a gente vai colocar algumas situações que são importantes, que geralmente acontecem dentro da rescisão do contrato de trabalho. Pedidos de demissão, né? Quando o empregado, no caso, eu, que trabalho na empresa, quando eu peço a rescisão, peço para rescindir o meu contrato de trabalho pela minha própria vontade. De repente, eu tenho uma oportunidade melhor numa outra empresa, ou passei no concurso público, ou eu vou ter que viajar com a minha família, ou por um outro motivo, eu vou chegar e vou pedir, tá, para rescindir o contrato. Uma outra situação é quando a empresa ela dispensa o funcionário, no caso o empregador, né, sem justa causa, tá? Ele manda embora o empregado. A empresa está passando por uma situação difícil, ela não tem como manter os funcionários, e aí ela manda sem motivo nenhum, tá? No caso, o empregado, tá? Motivos que não se enquadram dentro, tá, da dispensa por justa causa, tá? Que no caso é quando o empregado ele comete alguma falta, quando é por justa causa, né? Ele comete alguma falta grave, ele cometeu algum erro dentro da empresa e aí ele é mandado embora, tá? De forma, abre aspas, erroneamente, como a gente diz, né? Sem direitos, tá? Então, existem essas três situações que eu coloquei. Quando o empregado ele pede para rescindir, quando o empregador, por algum motivo, ele dispensa o empregado sem ser por justa causa e quando o empregado comete alguma falta na empresa e é mandado por justa causa. Então, essas são as três situações, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, eu acho que você já viu no outro componente, tá? Como eu falei, essa aula é só a título de informação, né? Direito do empregado dispensado sem justa causa, né? Ele tem direito ao quê, esse empregado? Ele tem direito ao aviso prévio,
ao saldo do salário, né, dos períodos que ele trabalhou, que ele está trabalhando, 13º salário, FGTS sobre os valores rescisórios de natureza não indenizatória, tá? 40% de multa sobre o total dos depósitos efetuados na conta do FGTS, que a gente vai ver lá no cálculo de rescisão, isso aí, tá? Preencher o formulário, no caso, que vai dar direito a ele a parcela do seguro-desemprego, tá bom? Direito do empregado dispensado com justa causa, tá? Como eu falei para vocês, aquilo que a gente diz, aquele termo que é sem direito, né, é um termo errôneo, porque na verdade existe, eu saio, mas eu tenho alguns direitos sim. Eu tenho direito, né, com justa causa, eu tenho direito, quando eu sou mandada embora, ao saldo do salário do período que eu trabalhei, férias vencidas com acréscimo de 1/3 constitucional, isso é constitucional, tá? E o 13º salário proporcional ao período em que eu fui mandado embora. Então, se eu fui mandado embora no caso, no mês agora que a gente está em outubro, e eu iniciei em janeiro, eu vou ter direito a receber o proporcional aos 10 meses, tá? Que eu trabalhei o meu 13º salário. Direito do empregado em caso de pedido de demissão. No caso, quando eu peço a demissão, eu tenho o saldo do salário, eu tenho férias vencidas com acréscimo, no caso, constitucional de 1/3, o 13º proporcional ao período que eu estou trabalhando, até onde eu trabalhei. Caso eu não tenha um ano na empresa, eu não tenho direito a receber as minhas férias proporcionais, tá bom? Porque eu não tenho um ano ainda na empresa, tá? Alguns procedimentos, no caso, que serão necessários que a empresa, que no caso o setor, que porventura, geralmente são os técnicos que atuam na área de departamento de pessoal, no caso vocês, eles devem primeiro comunicar ao empregado, tá? Solicitar os documentos necessários a ele para que possa ser rescindido o contrato dele, encaminhá-los para o exame médico demissional, né, que a gente sabe que tem tanto para admissão quanto para demissão, mas eu vou retratar um pouco mais lá na frente. Preparar a homologação do termo de encerramento do contrato de trabalho, que é o termo de rescisão contratual de trabalho, que é o TRCT, que a gente vai ver também na outra semana, tá? Após eu ensinar vocês a fazer o cálculo, eu vou apresentar para vocês uma planilhazinha que a gente preenche desse termo, tá? Pagar os seus direitos e entregar os seus documentos de volta, devolvê-los, tá? Prazos para pagamento, tá? Para o empregado que cumpriu o aviso prévio, deve-se pagar o valor da rescisão até o primeiro dia útil após o término do cumprimento do aviso ou o término do contrato. Para o empregado que não trabalhar o período de aviso prévio, pagar até o 10º dia após a comunicação do aviso prévio indenizado ou pedido de demissão, tá? Então, se ele não cumpriu, tem até o 10º dia para pagar, e se ele cumpriu após os 30 dias, tá? Que ele, no caso, trabalhou de aviso prévio. Ok, gente? Então, isso daqui é só a título de informação e esse material também está na apostila de vocês, tá? O aviso prévio, tá, gente? O aviso prévio, tá? Ele é um comunicado oficial que é feito ao empregado, né? Que o empregador ele deve comunicar, ele deve informar o seu empregado que ele está sendo demitido, tá? O aviso prévio é a comunicação que o empregador deverá fazer ao empregado em caso de demissão, sem justa causa, ou o empregado, no período de demissão, ao empregador, se quiser encerrar o contrato de trabalho sem motivo justo, né? No caso, quando eu estou pedindo o meu desligamento da empresa. O aviso será dado com antecedência mínima de 30 dias. Se o aviso prévio não for feito, a parte empregado ou empregador terá o direito de exigir a indenização pelo prazo correspondente, ou seja, receber em dinheiro, tá? Esse período, se não for comprovado que ele, no caso, trabalhou, que foi pago os 30 dias de aviso prévio, né? Geralmente tem empresa que negocia, há uma negociação, né? Muitas vezes a pessoa diz que não é necessário ele trabalhar os 30 dias, mas isso vai muito de empresa para empresa. Mas aqui eu estou para informar para vocês aquilo que pode ocorrer,
tá? Tudo deve ser formalizado, documentado, para que depois a empresa não venha sofrer as consequências de forma judicial, tá? E também para que vocês saibam informar ao colaborador da empresa, ao empregado, trabalhador da empresa, os direitos e os deveres que ele deve cumprir. Vocês, como técnicos do setor, devem informar ele quando ele estiver sendo desligado da empresa, o cumprimento desse aviso que ele deve fazer, tá bom? Então, aqui a gente tem 3 exemplos, tá? O primeiro exemplo diz assim: se o empregador, a empresa, demitir sem justa causa, né, sem algum motivo, e exigir que o funcionário trabalhe os 30 dias de aviso, o empregado poderá ou não trabalhar, isso fica a critério do empregado, e veja as consequências. Se o empregado trabalhar, ele receberá por esses 30 dias. Se o empregado se recusar a trabalhar os 30 dias de aviso, deverá indenizar a empresa, pagando a ela o valor que receberia caso trabalhasse. Então, se ele se negar a trabalhar e a empresa quiser que ele trabalhe, e ele se negar a trabalhar, a empresa tem direito a pedir que seja indenizado esses 30 dias que ele não trabalhou. Tá? Mas se houver uma negociação, tá? Isso aí fica de acordo com a relação que vai se ter entre empregado e empregador, tá? Segundo exemplo, se o empregador, a empresa, demitir sem justa causa e não quiser que o empregado trabalhe os 30 dias do aviso, deverá indenizar o empregado, pagá-lo os 30 dias que ele poderá trabalhar e receber. Então, a empresa não faz questão que ele trabalhe os 30 dias, e a empresa indeniza, dá o aviso prévio indenizado, né, e paga ele os 30 dias, tá bom? Exemplo 3. Caso o funcionário peça conta, ele poderá escolher entre cumprir o aviso e receber os dias trabalhados, ou não cumprir o aviso e pagá-lo à empresa, tá? Então, é muito de negociação. Eu, pelo menos, quando eu pedi demissão do meu emprego, né, eu fiz um acordo, eu não trabalhei nem indenizei a empresa. Nós fizemos um comum acordo, né, que não foi necessário, tá? Mas isso é o que pode acontecer se, vamos supor que eu tenho uma viagem imediata e eu não possa cumprir, não consegui avisar antes, né, os 30 dias antes, aí a empresa se sentir no direito de cobrar isso, eu vou ter que indenizar a empresa, tá? Então, isso parte muito da relação que se tem do empregado e empregador, tá? Observação. Na demissão por justa causa, o empregado não é obrigado a cumprir o aviso prévio, a empresa não é obrigada a pagá-lo. Então, eu não sou obrigada a cumprir, nem a empresa também me pagar esses 30 dias de aviso prévio, tá? Durante o período do aviso prévio, há uma redução das jornadas de trabalho, tá? Quando é a empresa que efetua a demissão sem justa causa, o empregado recebe o aviso prévio e tem direito, durante 30 dias que se seguem, a reduzir sua jornada de trabalho em 2 horas diárias e o mesmo faltar ao serviço por 7 dias corridos sem prejuízo integral. Então, eu tenho direito a reduzir durante esses 30 dias, se eu for mandado sem justa causa, né? A empresa está me mandando sem justa causa. Tenho direito, durante esses 30 dias de aviso, a uma redução de 2 horas na minha carga horária, ou durante 7 dias eu posso faltar, tá? Bom, diante disso aqui, o que a gente vai ter também aqui são os documentos necessários para a rescisão, tá? Esses documentos, eles são necessários para que, de repente, depois a empresa tenha como comprovar que foi homologado o contrato, que foi homologada a rescisão contratual do empregado dela, para que depois ela não venha receber, no caso, danos, tá, legais, de pedidos de indenização trabalhista, né, na esfera judicial. Então, para homologar essa rescisão, né, existe o termo de rescisão contratual que eu vou apresentar para vocês na próxima aula, para a gente aprender a fazer os cálculos, tá? E aí são exigidos alguns documentos que são necessários a empresa ter ali registrado, arquivado, tá? E o empregado também ter de posse depois para comprovar. Então, aqui, os documentos que a empresa, no caso do setor de pessoal, ele vai solicitar do empregado conceder ou receber o aviso prévio, né? Eu vou conceder, eu vou receber esse aviso, tá? No caso, se o empregado estiver pedindo, ele que vai fornecer à empresa esse aviso prévio, né? Informando que ele está, e aí eu vou arquivar, vou registrar aquilo e vou fornecer para ele o recibo daquilo que eu recebi,
tá, do documento. Dá baixa na carteira de trabalho, anotando a data de desligamento, o número da comunicação de dispensa, seguro-desemprego, caso demitido, alterações salariais, férias. Então, tudo na carteira dele tem que ser dado baixa. Todo o período que ele trabalhou, as férias que ele recebeu, se ele tem férias vencidas, se ele tem férias a receber, tudo durante o período que ele trabalhou, se foi 1 ou 2 anos, tem que estar ali registrado, tá? Na carteira de trabalho dele, tem que ser dado baixa também na carteira dele, tá? Registro de empregado em livro, ficha ou cópia de dados obrigatórios de registro de empregados, quando informatizados, quando se a empresa tiver uma pasta, um arquivo, um programa específico que ela tem ali, né, os dados cadastrados do empregado dele, então ali ele deve dar baixa ali. Informar o CAGED, o movimento, que vocês sabem que é um sistema que ele monitora via Ministério do Trabalho quantas pessoas estão empregadas e quantas pessoas foram desempregadas até o 7º dia de cada mês. A empresa deve fornecer quantos funcionários ela tem, quantos ela demitiu, quantos foram admitidos. Então, deve ser dado baixa no sistema esse empregado. Tá? Solicitar o extrato do FGTS ao banco, no caso, né, a Caixa Econômica, da conta, né, desse funcionário, do FGTS dele. Né, ele deve verificar esse saldo, tá? Fornecer informações de rendimentos, né, dos rendimentos sobre esse funcionário, conceder a comunicação de dispensa, né, do seguro-desemprego, que é necessário conceder isso, né, para, no caso, o Ministério, para que ele, vocês sabem que isso é um direito que ele tem a receber pelo Instituto da Previdência Social, o INSS, e aí entra, né, aquilo que eu falo para vocês, que não é um desconto injusto, mas é um desconto que vai servir em um determinado momento para o empregado. No caso, né, ele tem 6 meses, se ele não arranjou nenhum emprego, né, de receber o seguro. E quem vai cobrir isso é o Instituto, é o INSS, tá? E como é que o INSS consegue esse recurso para manter esses seguros de desemprego? Né? Justamente através daquele desconto que a gente faz do INSS no salário de cada empregado que tem carteira assinada. Tá? Os exames de demissional, né, que deve ser fornecido 15 dias antes de desligamento da empresa, tá? E também a empresa deverá manter, junto aos órgãos, né, que está aqui, do Ministério do Trabalho, tá? Os dados profissionais, atividades que esse empregador ele desenvolve dentro da empresa, tá bom? Então, aqui, gente, essa aula hoje é mais mesmo de informação para a gente saber, tá? Que existem esses aspectos burocráticos, que esses aspectos burocráticos de informar documento, de entregar o aviso prévio, de fazer os registros, de dar recibo, de receber recibo, de arquivar, de solicitar documentos, de dar baixa na carteira, tudo isso passa pelo setor de pessoal. Mesmo que a empresa ela tenha uma outra empresa, no caso, um escritório de contabilidade, que faça todos esses cálculos, que faça tudo em relação à folha de pagamento, mas o setor que vai estar ali diretamente informando, dando os documentos, tendo contato direto com o empregado, é o departamento de pessoal. No caso, vocês como técnicos devem saber essas etapas, esse processo burocrático que acontece dentro da empresa, que vocês devem informar o empregado, né? Tanto quando ele é admitido, como agora no caso que a gente está vendo, como quando ele é demitido, tá bom? Então, boa semana, fiquem com Deus. Na próxima semana, a gente vai trabalhar isso de forma prática através dos cálculos rescisórios, tá bom? Muito obrigada.